Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, vamos lá, ó, corrigindo. Raciocínio lógico, matemático, prova INSS 2022, Banca Sebrasp. Então venha comigo, professor Jadiel Varges, né, canal Exatas Aprovação. E destacando também aqui, ó, o meu Insta é professor Jadiel Varges. Claro, gabarito extraoficial, né? Então, aqui a gente está o que trazendo aí logo após a aplicação, né, o gabarito da prova. Beleza? Então, ó, já agradecendo também aí, né, quem esteve comigo durante as aulas, né, esteve presente nos meus cursos, e sim, realmente a gente estava certo. Tudo que a gente trabalhou, né, estava na prova. Veio na medida certa. Vamos nessa. Comentando a questão, diz o seguinte: professor, aquela velha dica de começar pelo item para depois voltar ao texto, para a gente já direcionar a resposta, vale? Vale sim, continua valendo, né? Quem é meu aluno aí já sabe disso. Então vamos lá, olha só. Se 20% dos segurados que buscam atendimento presencial, ó, buscaram atendimento presencial, 20% que buscaram atendimento presencial fizeram, né, para a solicitação de reativação do benefício, né? Então tá aqui, ó, chamado aí de BPC. Então, 10% do total, ó, total de beneficiários que buscaram esse atendimento pleiteavam essa reativação. Como assim, professor? Vamos lá, vamos voltar ao texto. A gente precisa das informações do texto. O item ele não é, né, suficiente para poder responder, para se autorresponder. Então, quando a gente vem para as informações, a gente, né, verifica o seguinte, ó, que ao realizar um levantamento de informações solicitadas por seu chefe, um técnico do Seguro Social verificou o quê? Entre os segurados que apresentaram suas demandas ao longo da semana anterior, 75% receberam atendimento remoto, ou seja, por telefone, aplicativo ou internet. E 35% receberam atendimento presencial. Opa, o item está falando sobre isso aqui. Ó, observe 20% do atendimento presencial. Então, ó, 20% dos que buscaram o quê? Atendimento presencial, presencial. Veja, presencial aqui, ó, corresponde a quanto? Professor, presencial corresponde a 35%. Então, quer dizer que é 20% de 35%. Então, a gente tem aqui uma porcentagem de porcentagem. Lembra? Que a gente falou muito sobre isso aqui, porcentagem de porcentagem. Então, 20% de quanto? De 35%. Então, 20% de 35%. Certo. Professor, aqui não tem o caso dos dois zeros para cortar, mas a gente pode tranquilamente fazer o quê? Aquela transformaçãozinha, né? Ó, 20 sobre 100, o de vira uma multiplicação, e aí vai ficar quanto? 30%. É uma forma de resolver, né? A gente viu que há várias, né, diferentes formas aqui para a gente estar resolvendo. Uma é o que? Você calcular 10%, que é 3,5, 20% dobrou, que é 7%. Tranquilo? Então, ó, que é a mais prática, né? Isso a gente pensar, né, de maneira rápida, porque isso ajuda a gente na resolução da questão. Então, vamos lá. Ó, então aqui vai ficar quanto? Ah, professor, vai ficar 70% dividido por 10. Então, pode simplificar aqui também, né? Isso, ó, um zero com zero. Ok, quando a gente divide, a gente vai obter quanto aqui, ó? 7%. E aqui está dizendo que é quanto? Ah, professor, aqui está dizendo que é 10%. Então, é 7% de quê? Do total, né? Quando a gente calcula uma porcentagem de uma outra porcentagem, é para a gente achar um percentual em relação ao total. Em relação ao total. Por quê que eu faço isso, professor? Essa questão de porcentagem, porque a questão também não informou esse quantitativo aqui.
né? Veja que a questão não está informando o quantitativo, apenas a relação percentual. Por isso, né, é que a gente pode fazer o quê? A porcentagem da porcentagem, e a gente tem essa porcentagem em relação ao total. E o item aqui, ele está o quê? Como disse Cebolinha, está elado. Isso aí, show de bola. Mas vamos lá, seguindo, né? A gente tem um item, outro item referindo aqui a mesma circunstância, a mesma situação, ó. Então vamos comentar aqui a questão, lendo o que está, né, no comando de início, a gente observa o seguinte, ó. Se havia somente duas modalidades, está dizendo que havia somente o quê? Duas modalidades de atendimento descritas. Onde que estão essas modalidades, professor? Aqui, ó. Ao realizar um levantamento de informações, né, por seu chefe, um técnico do Seguro Social verificou que entre os segurados apresentar, né, as demandas aqui foi o quê, ó? 75% atendimento remoto, que pode ser por telefone, aplicativo ou internet, e 35% ó, referente a atendimento presencial. Então, veja, são essas duas demandas, né? A prova está falando sobre duas modalidades aqui, então são essas duas modalidades aqui envolvendo todas as demandas, né? Quer dizer, duas demandas não, duas modalidades aqui envolvendo aí todas essas demandas. Aí disse o seguinte, ó, é correto concluir que 10% do total passaram pelas duas modalidades, ó, pelas duas modalidades. Ou seja, o que está querendo aqui? A interseção. A interseção. Professor, mas pode, porque está falando sobre porcentagem. Interseção não é conjunto. Lembra o que eu disse? Que a banca poderia fazer o quê? A junção de mais de um conteúdo no mesmo item. Né? Por quê? Porque como tinha vários conteúdos, ela podia cobrar, né, dois conteúdos em uma única pergunta. E é o que está acontecendo aqui, ó. Então, se a gente observar, o que a gente tem aqui, ó? São duas demandas, então a gente tem o quê? Remoto, atendimento presencial. Então, o atendimento remoto e o atendimento presencial. E aí disse que 75%, 35%. 75%, 35%. Lembra o que a gente trabalhou uma técnica para poder facilitar isso aqui, ó? Total falso. Se a gente somar, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter 105%, professor. Certo? Então, isso aqui representa o quê? Um total falso. Por que um total falso? Porque todo total percentual tem que fechar sempre quanto? 100%. Todo total percentual tem que fechar 100%. Ah, então quer dizer que se a gente subtrair aqui, ó, menos 100%, né, que é o quê? O total verdadeiro, a gente vai obter quanto aqui? A gente vai obter 10%, professor, 10%. Opa, então isso representa o quê? A nossa interseção. Veja, né? Simples, prático, que é o que a questão está colocando, e o item está o quê? Correto, só comemorar, ó, broquei, broquei. Show de bola, é isso? Ok, dando sequência, mas agora eu peço o seguinte, ó, tá sendo útil a informação, né? Tá te ajudando, então me ajude também, contribua aí, deixe o seu like aí para o nosso canal, certo? Ok? Vamos lá. Na sequência, né, comentando a questão, o que que a gente tem aqui, ó? Tabela verdade, tabela verdade. Opa, lembra o que eu disse? A questão de tabela verdade, cobrando a quantidade de linhas, isso, né, tem sido uma, né, tem tido uma grande frequência Sebrasp. E olha a questãozinha aqui, como a gente tinha destacado lá, e principalmente o que? Trabalhando o que? Aquela equivalência por uma palavrinha, né? O conectivo, ele não vem expresso por aquelas palavras comuns, e sim através do que? De uma palavrinha semelhante, que é o caso dessa questão aqui. Ó, nos processos de justificações administrativas, quando, então esse quando aqui, professor, aquele quando que isoladamente temporal, mas quando a gente analisa ele no contexto, ele pode ser
condicional, né? Isso, perfeito, exatamente, ó. Então, aqui a gente tem o quê? A relaçãozinha representando aí o se então, ó. Se o segurado apresentar testemunhas com valor de provas, então, então, a agência fornecerá um servidor exclusivo para o atendimento. Professor, e essa primeira parte ali, ó, nos processos de justificações administrativas, não é uma outra proposição, não. Lembra, a gente destacou bastante isso, né? A gente falou que essa relação aqui, ela não tem, né, um valor de proposição, por quê? Porque não tem verbo aqui. Ok? Então não transmite o que? Um sentido completo. Para ser uma proposição, tem que transmitir um sentido completo. Aqui, ó, o segurado apresentar testemunhas, beleza? Aqui a gente tem o verbo, né? Tá especificando, tá tudo bonitinho, o sentido completo. A agência fornecerá, aqui também tem o verbo, então de boa, mesmo não sabendo qual era o conectivo aqui, que para esse caso, lembra quem, né, que eu disse, destaquei bastante, às vezes você nem precisa saber o conectivo, você sabendo as proposições simples, aquelas que representam o sentido completo, você já consegue determinar a quantidade de linhas da tabela verdade, ó. Então, em relação à tabela verdade, 8 linhas. Como que a gente determina essa quantidade de linhas? 2 elevado a n, em que n representa a quantidade de proposições simples. Nesse caso aqui, a gente tem duas proposições simples, ó, duas relações verbais principais ali, em que apresentam sentido completo, em que, né, cada uma esteja apresentando o sentido completo. Logo, 2 ao quadrado, então, a gente tem o quê? 4 linhas. Opa, a questão está dizendo que são quantas? São 8 linhas. Então, o item aqui está, como disse Cebolinha, elado. Elado, ok? Isso aí. Mais uma questão para a gente poder, ó, comemorar. Broquei, broquei. Show de bola. Mais um item aqui, fazendo referência ao mesmo texto. E o item diz o seguinte, ó. A proposição o segurado apresentar testemunhas com ou sem valor de prova é uma tautologia. Olha, outra coisa que eu comentei durante as aulas. O que? Tautologia. Lembra que eu disse tabela verdade, tautologia é algo que tem sido muito cobrado pela Sebrasp. Então, a probabilidade, a chance de estar na prova é alta. E olha aqui a questão de tautologia. Claro, a gente trabalhou até num nível bem mais elevado, né, com expressões maiores. Aqui, talvez, o que possa causar a dúvida é justamente a questão, né, dessa formulação, né, desse texto que não está tão legal, a escrita aqui não está tão legal. Mas isso é algo óbvio, né, da banca Sebrasp. Então, para ela, isso aqui fica bem claro, bem evidente quando ela coloca uma relação com o sem, né, que ela está trabalhando essa ideia, ó, de destacar aqui com ou sem, quer dizer o seguinte, que é a relação de ter valor de prova e a relação de não ter valor de prova. Então, quer dizer que a gente tem uma proposição simples que está afirmando e negando. A gente está afirmando e negando a mesma proposição. Então, é uma única proposição simples aqui. E nesse caso aqui, ó, o conectivo é o ou. Então, quando eu pego uma proposição simples com ou, afirmo e nego essa proposição, isso aqui é o quê? Isso, ó, é sempre o quê? Uma tautologia. Isso é sempre uma tautologia. Por quê, professor? Lembra? Tautologia é aquilo que vai ser sempre verdade. Se essa proposição P for verdadeira, a negação é falsa. Daí o que que a gente tem? Que no ou só é falso se for 100% falso. Como não tem 100% falso, isso é verdadeiro. Veja que resultado verdadeiro. Professor, mas essa proposição P pode assumir um valor falso. Ela pode assumir o valor verdadeiro, mas também pode assumir o valor falso. Só que se P assumir o valor falso, a negação assume o valor verdadeiro. E aí
que a gente passa a ter? No ou só é falso se for o quê? 100% falso. Ó, o ou polegar para baixo, 100% falso. Lembra da diquinha do polegar para baixo, 100% falso? Então, logo, o que a gente tem aqui, ó? Verdadeiro. Opa, o que ocorreu aqui? Sempre verdade, ó. Então, quando ocorrer sempre verdade, o que a gente tem? Uma tautologia. Então, no caso aqui, o item está certo, correto, beleza? Show de bola. É isso aí. Vamos em frente. Mais um item referente também ao mesmo texto, né? O mesmo texto aqui. Professor, mas na questão anterior nem usou o texto para a gente resolver. É aquilo que eu disse, às vezes não há necessidade da gente recorrer, né, especificamente ao texto. O que está ali no comando é suficiente para a gente poder resolver a questão. Então vamos verificar aqui agora, ó. Há apenas uma possibilidade de combinação de valores lógicos, então está dizendo que há, né, apenas uma possibilidade, ó, apenas uma possibilidade de valores lógicos para as proposições simples que compõem P que a torna falsa. Então veja que está dizendo que P aqui, ó, é uma proposição falsa, que a torna a proposição P falsa. Quem é a proposição P? Está aqui, ó, professor, a proposição P. Então, lembra o seguinte, ó, o que a gente tem aqui? Uma condicional, esse quando, né, ele tem a ideia, né, de condicional aqui, né? Então, veja, ó, o que a gente tem? O segurado apresentar testemunha com valor de provas. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a proposição P, eu posso chamar isso aqui de A, né, essa primeira parte de A. Então, a condicional, a gente tem aqui uma condicional, então, a condicional, a agência fornecerá um servidor exclusivo para o atendimento. E a gente tem aqui o quê? P. Aí está dizendo que essa proposição aqui, ó, assume valor lógico verdadeiro? Não, assume valor lógico falso. Né? A questão está dizendo que isso aqui assumir valor lógico falso. Opa, quando é que isso assume valor lógico falso? Condicional, regrinha de quem? Vera Fischer, né? Não tem como, não tem por onde correr. Lembra? Regrinha da Vera Fischer, ó. Então, Vera Fischer. Só existe essa possibilidade para ser falso aqui, professor? Exatamente só essa possibilidade. Se a possibilidade é única, portanto, o item está o quê? Correto. Certinho. Beleza? Show de bola, né? Então veja que questões bem tranquilas, questões bem light aí, né, para a gente poder, né, comemorar. Espero que todo mundo esteja comemorando aí, ó, broquei. Me conte aí, diga aí nos comentários, né, quantas questões você acertou, né, desses 5 itens, qual o total de acerto, né? Coloque aí quantas questões você acertou, né, das 5. Coloque aí, né, 4/5, 5/5, 6/5 de repente, né? Não sei como que foi aí, se você, né, acertou até mais do que já estava previsto aí, brincadeira, ok? Né? Só para poder divertir, passar o tempo. Ah, caso não esteja inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ok? É isso aí, né? Um grande abraço a todos e ó, muito sucesso!